O tema da nossa escola aberta hoje é sobre o Bafomé Templário. Uma das acusações expressas quando foi emitida a ordem de prisão de todos os templários que o rei da França mandou emitir e que foi concretizada na madrugada de sexta-feira, de 13 de outubro de 1307, reportava-se a adoração de um ídolo que tem a forma de uma cabeça de um homem de barba muito grande, o Bafomé. O libelo acusatório inquisitorial de 8 de agosto de 1309 é mais explícito. No artigo 46, ele fala o seguinte, que em todas as províncias tinham ídolos, isto é, cabeças, algumas das quais tinham 3 faces e outras uma só, e havia outras que tinham o crânio de um homem. O artigo 47 fala o seguinte, que nas assembleias e sobretudo nos grandes capítulos adoravam um ídolo como a Deus, como o seu salvador, dizendo que essa cabeça podia salvá-los, que conferia à ordem todas as riquezas e que fazia florescer as árvores e germinar as plantas da terra. Além da acusação de idolatria, outras acusações são imputadas aos templários. O crime mais censurável, na perspectiva dos inquisidores, vai decorrer, sobretudo, da circunstância de os templários serem apóstatas e serem adeptos do docetismo, porque eles, alegadamente, renegavam Cristo, bem como a sua natureza divina, cuspindo na cruz. Essa é uma das acusações que paira, e talvez a mais grave, sobre os templários. Godofredo de Gonneville, que era o então preceptor da Aquitânia e de Poitou, ele, indeciso quanto à origem do rito, ele vai avançar em explicações, se não consensuais, pelo menos na sua opinião, que serão admitidas por diversos membros da ordem. Segundo alguns confrades, foi instituído pelo mestre Gerard de Rideford em 1884 e, segundo outros, por Thomas Berard em 1256, ou por um personagem enigmático chamado Francelin Defoe, enquanto alguns entendiam que memorava a São Pedro, o qual negara Cristo 3 vezes. Daí o rito de apostasia. Por seu turno, Godofredo de Charnay confessou ter praticado a renúncia de Cristo a pedido de Amaury de la Roche, comendador da Normandia, e acrescentava que Amaury de la Roche pediu a Godofredo para não acreditar naquele cuja imagem estava pintada, porque era um falso profeta, não era Deus. Esse tipo de acusação foram inventariadas no libelo que davam aos freires da pobre milícia do Senhor Jesus Cristo como praticante de beijos obscenos no ato de recepção na ordem e portadores de cintos mágicos que cingiam, que usavam na mesma ocasião, os quais teriam estado precisamente em contato com o supracitado ídolo. Abre aspas. E ouviu-se dizer que esses cordões eram laçados e postos à volta do pescoço de um ídolo que tem a forma da cabeça de um homem. E a partir desse momento, os templários ficavam revestidos do poder da cabeça do Bafomé. Evidentemente que o processo que Filipe o Belo manda abrir na França contra os templários, embora tenha havido um zelo muito evidenciado pelos inquisidores no cumprimento dessas instruções que eles recebem para que conduzissem os interrogatórios de forma a esclarecer o caso, produz resultados que serão de antemão previstos, ou seja, sob tortura, o indivíduo vai falar aquilo que o inquisidor deseja que se fale. Isso foi o que aconteceu. Com efeito, diversos cavaleiros então, foram submetidos a torturas e eles acabariam por confessar a prática desses ritos perversos, entre eles o de apostasia. E falavam também, admitiam que adoravam
ou que haviam visto uma cabeça falante em diversas ocasiões e lugares. Eles confirmam também o uso permanente de ataduras ou dos cintos mágicos, e que esses cintos entraram em contato com o ídolo, eram recebidos no ato da profissão, e assumiam o compromisso de jamais se separarem desse cinto mágico, nem na hora de dormir. Sobre isso, não é descabido recordar que esse costume, que a Ordem Templária de Portugal herdou, jamais suscitou a mínima controvérsia. De fato, a regra da Ordem, os estatutos e as definições estipulavam taxativamente que o bentinho recebido pelo cavaleiro, quando da imposição do hábito, devia ser usado de dia sobre o jubão e de noite no corpo. Entretanto, existe uma série de depoimentos absolutamente paradigmáticos no processo instaurado na França contra os templários, que vão, teoricamente, confirmando que sim, os templários adoravam uma cabeça. Entretanto, nunca, porém, o nome, bem como a natureza do ídolo em questão, ou o significado dos procedimentos que são enumerados nos processos inquisitórios, vão ser satisfatoriamente elucidados. Vai haver sempre uma dúvida, em consequência do desacordo das confissões que foram arroladas à força, e nomeadamente da circunstância agravante de jamais ter sido encontrado qualquer das imagens descritas dentro de qualquer comendadoria da Ordem do Templo. Guilherme de Pidot, que era o administrador guardião dos bens do templo, e tem esse título porque ele é o detentor das relíquias e das arcas apreendidas aos templários em Paris, convocado pelos comissários para apresentar todas as imagens de metal e de madeira que surgem a partir desse confisco, declara que não encontrou nenhuma cabeça feminina de prata dourada. Declare que não encontrou nenhum bafomé. A única cabeça que ele encontra é uma grande cabeça feminina de prata dourada. Entretanto, nessa cabeça, no interior dela, era uma cabeça relicário, porque estão colocados 2 ossos de um crânio muito pequeno, envoltos num pedaço de linho e acompanhados por um tecido vermelho cozido, aonde se estava escrito, onde era legível a palavra caput. Uma vez que isso foi mostrado a Guilherme de Arblat, este nega tratar-se da cabeça humana, a que o seu depoimento aludia, ou seja, ele não reconhece o templário, o Bafomé. Em pleno século XVIII, essa questão, quando foi reconduzida de volta pela pena de alguns indivíduos eruditos, notadamente um alemão chamado Friedrich Nicolai enceta, sem nunca ter chegado a se dar conta, Nicolai cria uma polêmica. E é essa polêmica que ainda hoje paira sobre os templários, quando ele atribui apressadamente o nome de Bafomé ao ídolo que nunca antes tinha sido batizado. Então a palavra Bafomé não se encontra em nenhum momento nos autos contra os templários. A palavra Bafomé será criada no século XVIII por Friedrich Nicolai. E ele faz, numa obra que ele escreve, extremamente hostil aos templários, baseado num depoimento do provençal Gaucerand de Montpezat, que é o único confrade que durante todo o processo da ordem foi alvo e se referia a uma imagem com a forma de um bafomete. É esse testemunho, precisamente, que conduz Nicolai, o alemão, a suspeitar da vigência de uma doutrina secreta no seio da Ordem do Templo. E mais grave, essa doutrina seria originária do Oriente e seria, na sua opinião, ligada diretamente ao Islã. Por quê? Os templários eram conhecidos os laços de companheirismo que os templários mantinham com os chefes muçulmanos, por alguns mestres do templo.
designadamente, por exemplo, Robert Craon, Gerard de Ridefort, Robert de Sablé, Gilbert Hereil, Guilherme de Sonac, Guilherme de Béjurat, que é o derradeiro grão-mestre da terra de Santa Cruz. E é sabido também que Baphomet era, na língua Doc, à semelhança do português Mafamed, uma corrupção do nome de Maomé. E as mesquitas eram designadas por bafomerias na Provença. Então, esse vem a ser o argumento que ajunta Nicolai para testemunhar que o Bafomé era um ídolo islâmico que os templários cultivavam. De resto, os termos que serão tanto do Baphomet quanto da bafomeria, eles figuram na língua Doc, né, em 1226, por um templário anônimo. Mas isso absolutamente não é indicativo de absolutamente nada. A partir do século XVIII, então, dessa obra de Nicolai, há o suscitamento de uma curiosidade e dezenas de investigadores, antiquários e curiosos vão começar a procurar avidamente as origens e o paradeiro desse ídolo enigmático dos templários. E vão buscar também aonde está escondida a suposta doutrina secreta dos templários. Né? Então, existe uma obra muito desatualizada, que é a Bibliografia da Ordem dos Templários, que foi editada em Paris no ano de 1828 por Desubré, onde era estimado em cerca de 250 os títulos, ora sustentado, ora contestando a idolatria dos templários e o mistério dos Bafomés. E esse número, desde essa época, desde o início do século XX, tem aumentado em progressão geométrica. Enfim, o mistério que envolve o Baphomet templário, efetivamente, é um debate que ainda está vivo, sobre os quais existem inúmeros livros, sobre os quais existem inúmeros trabalhos, inclusive acadêmicos, que continuam alimentando essa monumental efabulação forjada há 2 séculos por Frederic Nicolai. Não há nenhum Baphomet nos registros oficiais da Ordem do Templo. Até o próximo Escola Aberta, o nosso tema será as cabeças mágicas. Até lá!